O que é preciso para fazer alguém matar por você? Não por dinheiro, não por medo, mas por amor, por fé, por uma devoção tão absoluta que a linha entre o bem e o mal simplesmente desaparece, apagada pela voz de um único homem. Charles Manson nunca apertou um gatilho, nunca empunhou uma faca nas noites que ficaram marcadas para sempre na história dos crimes mais perturbadores do século XX. Ele estava em outro lugar enquanto suas ordens eram cumpridas com uma obediência que gelaria o sangue de qualquer pessoa racional. E é exatamente isso que torna esse caso diferente de tudo que você já viu aqui no canal. Não estamos falando de um assassino comum. Estamos falando de algo muito mais sombrio. Um homem que transformou seres humanos em extensões da sua própria vontade. Mas como isso é possível? Como pessoas inteligentes, jovens, muitas delas com família, com futuro, com sonhos, chegaram ao ponto de cruzar um limiar que a maioria da humanidade jamais sequer se aproxima? A resposta não está na maldade delas. Está em algo muito mais assustador. Está no poder de uma narrativa construída com precisão cirúrgica, alimentada por delírio messiânico, sustentada por manipulação psicológica e envelopada numa fé cega que fazia Manson parecer, aos olhos daquelas pessoas, mais do que um líder. Ele era uma revelação. É fácil assistir a um documentário sobre Charles Manson e pensar, eu jamais cairia nisso. É fácil olhar para os membros da família e enxergar fraqueza, ingenuidade, loucura. Mas esse julgamento rápido é exatamente o tipo de pensamento que torna as pessoas vulneráveis. Porque a manipulação psicológica de alto nível não se anuncia. Ela não chega com uma placa dizendo perigo. Ela chega com acolhimento, com respostas, com um senso de pertencimento que muitos nunca encontraram em lugar nenhum antes. Chega no momento certo, para a pessoa certa, com as palavras certas. Manson entendia isso de forma instintiva. Ele não criou um culto porque era poderoso. Ele criou um culto porque sabia, com uma precisão perturbadora, como identificar a ferida emocional de cada pessoa ao seu redor e se colocar como a única cura possível. Esse é o funcionamento clássico do controle, baseado em fé distorcida. Você não domina alguém pela força. Você domina alguém convencendo-o de que te seguir é a única forma de se salvar. E o mais inquietante de tudo não é o que aconteceu em agosto de 1969. O mais inquietante é que os mecanismos usados por Charles Manson não nasceram com ele e não morreram com ele. Eles existem há séculos, reaparecem em contextos diferentes, com rostos diferentes, e continuam capturando pessoas reais, em famílias reais, em comunidades que de fora parecem perfeitamente normais. O que você vai ver a partir de agora não é só a história de um criminoso, é um mapa. Um mapa de como a influência se transforma em controle, de como a fé pode ser sequestrada e convertida em arma, e de como tudo isso começou muito antes das mortes, muito antes da família, muito antes da fama. Começou numa infância que ninguém escolheria ter. Antes de continuar, preciso parar aqui por um segundo e falar diretamente com você que está assistindo até agora. Se esse tema te provoca alguma coisa, curiosidade, desconforto, aquela sensação estranha de que você já viu fragmentos desse tipo de dinâmica em algum lugar da sua vida, eu quero que você deixe isso registrado nos comentários. Não precisa ser uma grande análise, pode ser uma palavra, pode ser uma lembrança, pode ser só um já vi isso acontecer. Agora voltemos para onde tudo começou. Pensa comigo por um instante. Se eu te perguntar o nome de um dos homens mais perigosos do século XX, há uma chance enorme de que o nome Charles Manson apareça na sua cabeça. E agora eu te faço uma segunda pergunta, que é onde tudo começa a ficar perturbador de verdade. Por quê? Porque um homem que não matou ninguém diretamente ocupa esse lugar na memória coletiva da humanidade. A resposta para essa pergunta é o que vai mudar completamente a forma como você enxerga o conceito de perigo. O sistema jurídico americano condenou Manson por conspiração, não por assassinato. Tecnicamente, ele não foi o executor de nenhum dos crimes que chocaram o mundo em agosto de 1969. Mas nenhuma sentença, nenhum advogado e nenhum código penal conseguiu capturar o que ele realmente era, porque o direito foi construído para julgar ações, e o poder de Manson nunca esteve nas ações. Estava nas palavras, na voz, no olhar,
Estava na capacidade sobre-humana de entrar na mente de outra pessoa, reorganizar tudo o que existia lá dentro e sair deixando apenas uma certeza, que ele era o centro de tudo. Isso tem um nome. Psicólogos chamam de controle coercitivo. Estudiosos de dinâmicas de culto chamam de reforma do pensamento. Mas quem estava dentro daquele círculo chamava de outra coisa. Chamava de iluminação. Chamava de família. Chamava de amor. E é essa distorção entre o que era real e o que parecia real que torna o caso Manson um dos estudos mais densos sobre manipulação psicológica e fé sequestrada que a história já registrou. Se você já ouviu falar em líderes messiânicos que constroem verdades particulares e convencem grupos inteiros a habitá-las, já tem uma pista do que estamos prestes a explorar juntos. Se quiser, escreve aqui nos comentários. Eu nunca tinha pensado assim, porque aposto que você não tinha. Existe uma pergunta que incomoda muita gente quando o assunto é um criminoso do calibre de Charles Manson. E ela é a seguinte: será que ele nasceu assim? Será que havia algo quebrado nele desde o início? Alguma falha de origem que o tornava diferente de todos os outros? Porque é muito mais confortável acreditar que sim, que monstros nascem prontos, que existe uma marca, uma diferença visível, algo que os separa do resto da humanidade desde o primeiro dia. Só que a história real de Charles Manson não deixa esse conforto existir. Ele nasceu em 1934, filho de Kathleen Maddox, uma adolescente de 16 anos que vivia nas margens da sociedade americana. O pai nunca foi presente. A mãe, quando estava, dividia o tempo entre álcool, relacionamentos violentos e períodos inteiros desaparecida. Há um relato que perseguiu Manson a vida toda, o de que sua mãe o trocou certa vez por uma jarra de cerveja. Verdade ou lenda, essa imagem diz tudo sobre o ambiente emocional em que ele cresceu. Um ambiente onde ele não tinha valor, onde não existia segurança, onde o abandono não era exceção, era a regra. Com 9 anos, já estava em reformatório. Com 16, já havia cometido assaltos. O sistema que deveria protegê-lo foi o mesmo que o devolveu para as ruas repetidamente, cada vez mais endurecido, cada vez mais convicto de uma coisa: que o mundo não tinha nada para oferecer a ele, então ele precisaria tomar o que quisesse. Esse tipo de ferida emocional profunda, quando não tratada, não desaparece, ela se transforma. E no caso de Manson, ela se transformou em algo que nenhum reformatório estava preparado para conter. É aqui que começa a ser moldado o perfil de um manipulador de alto nível. Alguém que aprendeu desde cedo a ler o que as pessoas precisam, porque precisou fazer isso para sobreviver. E o que vem a seguir vai mostrar exatamente onde esse aprendizado ganhou forma. Se quiser, escreve nos comentários. O ambiente cria o que a ausência deixa. A maioria das pessoas entra na prisão e sai de lá diminuída, quebrada, com menos do que tinha antes. Charles Manson entrou na prisão e saiu de lá afiado. Cada ano atrás das grades foi, na prática, um ano de formação. Um ano estudando o que nenhuma universidade ensina: como dobrar a vontade de outro ser humano sem que ele perceba que está sendo dobrado. Ele passou mais da metade da sua vida em instituições antes dos crimes que o tornaram famoso. E dentro dessas instituições, Manson fez algo que pouquíssimas pessoas fariam no mesmo lugar. Ele observou, estudou dinâmicas de poder, aprendeu a identificar fraquezas emocionais com uma precisão que assustava até quem convivia com ele. Foi na prisão que teve contato com textos de Scientology, com filosofias de autodomínio, com técnicas de persuasão que ele absorveu e reconfigurou à sua maneira. Foi lá também que aprendeu violão, desenvolveu uma presença cênica magnética e descobriu que a música poderia ser uma porta de entrada para a mente das pessoas. Pensa no que isso significa. Enquanto o sistema acreditava estar punindo Charles Manson, Manson estava se construindo. Cada cela, cada conflito, cada relação de dominância que ele observou ou viveu foi incorporada a um repertório que ele usaria com maestria anos depois. Não havia delírio messiânico ainda, não havia família, não havia profecia. Havia um homem aprendendo, em silêncio, como o controle psicológico funciona na prática, no nível mais cru e visceral possível. E quando as portas finalmente se abriram, em 1967, ele não saiu perdido. Saiu com um mapa. O mundo lá fora só ainda não sabia disso.
Existe um detalhe que quase nunca aparece nas conversas sobre Charles Manson e que muda completamente a forma de entender tudo o que aconteceu depois. Ele não criou o ambiente que precisava. Ele simplesmente chegou na hora certa, no lugar certo e reconheceu o que estava diante dele antes de qualquer outro. São Francisco, 1967, o verão do amor. Milhares de jovens inundando as ruas com flores no cabelo, LSD na corrente sanguínea e uma fome enorme de significado. Uma geração inteira que havia virado as costas para as estruturas tradicionais, para a família convencional, para a religião institucional, para tudo que cheirasse a controle vindo de cima. Eles queriam liberdade, queriam pertencimento, queriam alguém que falasse a verdade que o mundo estava escondendo. Eram, em muitos sentidos, o público mais vulnerável que um manipulador de alto nível poderia encontrar. E Manson enxergou isso com uma clareza perturbadora. Ele chegou sem dinheiro, sem nome, sem história limpa, mas chegou com algo que valia mais do que tudo isso naquele contexto. Chegou com presença, com palavras que soavam como revelação, com uma narrativa que misturava espiritualidade distorcida, crítica social e um senso de missão coletiva que fazia cada pessoa ao redor sentir que havia sido escolhida para algo maior. Esse é o mecanismo clássico do delírio messiânico aplicado à manipulação em grupo. Você não convence ninguém pela força. Você convence oferecendo exatamente o que a pessoa mais precisa ouvir no momento em que mais precisa ouvir. E as pessoas foram chegando, uma a uma, e ficando. Ninguém acorda um dia e decide entregar a própria mente a outro ser humano. Não funciona assim. A manipulação psicológica de alto nível nunca começa com um pedido absurdo. Começa com algo que parece o oposto disso. Começa com acolhimento. O primeiro contato com a família de Manson era quase sempre o mesmo. Você se sentia visto. Numa geração inteira de jovens invisíveis, carregando feridas que a família convencional não soube curar e que a sociedade nem reconhecia, aparecer diante de alguém que olhava nos seus olhos e dizia: "Eu te entendo, você pertence aqui", era devastadoramente poderoso. Isso tem nome dentro da psicologia dos cultos: love bombing. Um bombardeio de amor, atenção e validação tão intenso que cria uma dependência emocional antes que a pessoa tenha qualquer consciência do que está acontecendo com ela. Depois do acolhimento vinha o isolamento, gradual, quase imperceptível. As visitas à família diminuíam. Os amigos de fora iam ficando mais distantes. A identidade anterior, o nome, a história, os valores, tudo isso era suavemente substituído por uma identidade coletiva centrada em Manson. O uso de LSD e outras drogas aprofundava esse processo, tornando as fronteiras entre o eu e o grupo cada vez mais difusas. E quando a pessoa finalmente percebia que havia mudado, já não havia mais referência externa para medir o quanto. O que se instalava no lugar era fé, uma fé cega, construída tijolo a tijolo pela manipulação psicológica mais sofisticada que aquele grupo jamais poderia reconhecer de dentro. E Manson sabia exatamente o que tinha nas mãos. Tem uma coisa que os documentários sobre Manson quase nunca conseguem transmitir de verdade e que é fundamental para entender como tudo aquilo foi possível. Os membros da família não o seguiam com medo, seguiam com amor, com uma devoção genuína, visceral, do tipo que a maioria das pessoas só experimenta nas relações mais íntimas da vida. E é isso que torna esse caso tão perturbador de verdade, porque é muito mais fácil entender obediência gerada pelo terror do que obediência gerada pela adoração. Para aquelas pessoas, Manson ocupava ao mesmo tempo 3 lugares que normalmente pertencem a figuras diferentes. Ele era o pai que nunca abandonava, a figura de proteção e autoridade que muitos deles nunca tiveram em casa. Era o guia espiritual, o mensageiro de uma verdade superior que o mundo lá fora era cego demais para enxergar, e era também o centro emocional de tudo. Aquele sem o qual a vida dentro do grupo simplesmente não fazia sentido. Essa sobreposição de papéis é uma das marcas mais reconhecíveis do controle exercido por líderes com perfil messiânico. Quando uma única pessoa ocupa espaços emocionais que deveriam ser distribuídos entre muitas, a dependência se torna total. Ex-membros que sobreviveram e conseguiram reconstruir a própria identidade descrevem o período dentro da família com uma ambiguidade que ainda hoje os assombra. Dizem que eram felizes, que sentiam propósito,
que acreditavam com cada célula do corpo que estavam exatamente onde precisavam estar. E é esse detalhe que precisa ficar gravado na sua memória enquanto você continua assistindo. Porque o que vem a seguir só é possível de entender se você aceitar que aquelas pessoas não estavam loucas, estavam capturadas. Era quase meia-noite quando 4 membros da família saíram em direção a uma casa em Los Angeles que Manson conhecia de uma visita anterior. Ele não foi junto. Ficou para trás, como sempre. E isso não foi acidente, foi arquitetura. Sharon Tate tinha 26 anos e estava grávida de 8 meses. Era atriz, era amada, era a definição visual de uma vida que ainda mal havia começado. Naquela noite, ela e 4 amigos foram assassinados com uma brutalidade que chocou até investigadores experientes. As paredes da casa foram usadas como superfície de mensagens escritas com sangue. O que aconteceu ali em poucas horas entrou permanentemente para a história dos crimes mais perturbadores já registrados nos Estados Unidos. Mas o que precisa ser dito, o que raramente recebe a atenção que merece, é o seguinte: as pessoas que fizeram isso não eram assassinas em série com histórico de violência extrema. Eram jovens. Algumas tinham menos de 20 anos. E foram até aquela casa porque alguém em quem confiavam absolutamente, alguém que ocupava o lugar de pai, de Deus e de centro emocional de suas vidas, havia dito que era necessário. Não precisou de muito mais do que isso. É aqui que a manipulação psicológica revela sua face mais sombria. Não é só o que ela faz com a mente de quem está dentro. É o que ela é capaz de mover para fora, no mundo real, em corpos reais, com consequências que nenhuma sessão de terapia posterior consegue desfazer completamente. Manson dormiu naquela noite e no dia seguinte mandou fazer tudo de novo. Para entender por que aquelas mortes aconteceram, você precisa entrar por um momento dentro da lógica de Manson. Não para validá-la, mas porque é impossível compreender crimes movidos por fé distorcida sem primeiro entender a narrativa que os sustentava. E a narrativa de Manson era, ao mesmo tempo, absurda para qualquer olhar externo e absolutamente real para quem vivia dentro dela. Ele chamava de Helter Skelter. Tirou o nome de uma música dos Beatles, que ele reinterpretou à sua maneira como uma profecia codificada sobre o fim do mundo. Na visão delirante que construiu e implantou na mente dos seus seguidores, uma guerra racial apocalíptica estava prestes a explodir nos Estados Unidos. Os negros se levantariam contra os brancos, o caos tomaria conta do país. E a família, refugiada num bunker no deserto, sobreviveria para emergir depois e assumir o controle de tudo. Manson seria o líder do novo mundo. Isso é o que os estudiosos de dinâmicas de culto chamam de narrativa de eleitos. A crença de que o grupo possui uma verdade que o resto da humanidade é incapaz de enxergar e que, por isso, está destinado a um papel especial no curso da história. Quando essa narrativa é alimentada por isolamento, por controle psicológico contínuo e por um líder com perfil messiânico que reforça a profecia a cada dia, ela deixa de ser fantasia e passa a funcionar como realidade operacional dentro do grupo. Os assassinatos, dentro dessa lógica, eram um catalisador, uma faísca para acender o incêndio que Manson havia prometido que viria. E o mais perturbador é que as pessoas que saíram para matar acreditavam, genuinamente, que estavam salvando o mundo. Quando Charles Manson entrou no tribunal em 1970, o sistema esperava julgá-lo. O que aconteceu foi quase o oposto disso, porque um homem que passou a vida inteira aprendendo a controlar ambientes e manipular percepções não para de fazer isso quando as câmeras aparecem. Ele acelera. Manson transformou o julgamento num palco. Aparecia com uma cruz entalhada na testa, que depois substituiu pela suástica. Filosofava durante as sessões, ria quando deveria se defender. Olhava para as testemunhas com uma intensidade calculada que fazia pessoas treinadas para lidar com criminosos desviarem o olhar. Num momento que ficou gravado na memória de todos que estavam presentes, levantou uma edição de jornal com a manchete Manson Guilty, antes mesmo que o veredicto fosse lido, numa demonstração de que entendia o espetáculo melhor do que qualquer um na sala. Do lado de fora, suas seguidoras acampavam na calçada do tribunal, com a cabeça raspada, cantando, sorrindo, completamente entregues a um homem que estava sendo julgado por orquestrar assassinatos em série. Para quem observava de fora, a cena era incompreensível.
mas dentro da lógica do controle psicológico absoluto e da fé construída sobre delírio messiânico, fazia todo o sentido. O julgamento para elas não era a queda do líder, era a confirmação da profecia. Era o mundo tentando destruir o escolhido. E Manson sabia que cada câmera apontada para ele era uma oportunidade, que a fascinação coletiva pelo mal tem uma lógica própria e que ele havia se tornado, paradoxalmente, mais poderoso preso do que jamais poderia ser livre. O que isso diz sobre nós é a pergunta que fica no ar. Charles Manson morreu em novembro de 2017, numa cama de hospital, com 83 anos. E se você acha que a história terminou ali, é exatamente esse pensamento que esse tópico veio desafiar. Porque o que Manson representou nunca foi sobre ele, nunca foi sobre um homem específico, com um rosto específico, num momento específico da história americana. Foi sobre um conjunto de mecanismos, sobre uma tecnologia de controle psicológico que não precisa de um nome para continuar funcionando. O love bombing ainda recruta. O isolamento progressivo ainda apaga identidades. A narrativa de eleitos ainda convence pessoas inteligentes, escolarizadas e emocionalmente saudáveis de que encontraram uma verdade que o resto do mundo é incapaz de enxergar. O delírio messiânico ainda encontra solo fértil onde existe vazio de pertencimento e sede de significado. Você não precisa ir até o deserto da Califórnia nos anos 60 para encontrar esses padrões. Eles estão em comunidades religiosas fechadas que controlam o acesso à informação. Estão em relacionamentos abusivos, que começam com uma atenção avassaladora e terminam com o apagamento completo da pessoa que existia antes. Estão em grupos digitais que constroem realidades paralelas, alimentam profecias próprias e tratam qualquer questionamento interno como traição ou fraqueza espiritual. A pergunta que Manson deixou para a humanidade não é como alguém pode ser tão monstruoso. A pergunta real, a que dói de verdade quando você para olhar de frente, é outra. É a seguinte: o que existe dentro de cada um de nós? Que ferida, que necessidade, que silêncio não resolvido, que poderia ser a porta de entrada para algo assim? Essa resposta ninguém pode dar por você. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Isso não foi por acaso. Pessoas que chegam até o final de um conteúdo como esse são pessoas que sentem que tem algo mais para entender, que o mundo tem camadas que a maioria prefere ignorar, que compreender o mal não é se aproximar dele, é se proteger dele. E é exatamente para essas pessoas que esse canal existe. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se em algum momento você reconheceu um padrão, lembrou de alguém, sentiu um desconforto que não consegue nomear ainda, escreve aqui nos comentários. Eu enxergo o que está por baixo. Porque quem escreve isso está dizendo na prática que não quer mais ser pego de surpresa. E essa consciência é o primeiro passo para tudo. Deixa o like agora. Não é um gesto pequeno, é o que garante que esse tipo de conteúdo continue chegando em pessoas que precisam dele, que talvez estejam passando por algo que ainda não conseguem identificar, e que um vídeo como esse pode mudar completamente a forma como enxergam a própria situação. E se você ainda não é inscrito no canal Crimes da Consciência, inscreve agora e ativa o sininho. Cada semana tem um novo caso, uma nova camada, uma nova história, que vai te fazer entender o comportamento humano de um jeito que nenhuma aula convencional te ensinou. Você não vai querer perder o que vem pela frente. O próximo vídeo já está te esperando na tela. Ele continua exatamente de onde esse deixou a pergunta em aberto. Vai lá!